Juntos novamente, continuamos a leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, pelo Monsenhor Robert Benson e o médium Anthony Borgia, ambos da Inglaterra. Os reinos inferiores. Há uma esfera muito brilhante e bela no mundo espiritual, a qual foi dado o título pitoresco e muito apropriado de Terra do Verão. As regiões trevosas deviam ser chamadas de Terra do Inverno, exceto pelo fato do inverno da Terra ter uma grandeza toda sua, enquanto que não há nada mais que abominação nos reinos inferiores do mundo espiritual. Até aqui eu apenas mencionei brevemente os reinos escuros, levando você apenas ao limite, mas em companhia de Edwin e Ruth, realmente penetrei nas profundezas dessas regiões. Não é assunto agradável, mas fui advertido de que os fatos seriam apresentados não como interação de assustar as pessoas. Isso não é o método nem a vontade do mundo espiritual. Mas para mostrar que tais lugares existem somente em virtude de uma lei inexorável, a lei de causa e efeito, a colheita espiritual que sucede à semeadura terrena, para mostrar que sair da justiça moral no plano da terra é encontrar a justiça estrita e inflexível no mundo espiritual. Conforme seguimos lentamente de nosso reino em direção a esses planos tenebrosos, vemos que uma lenta degradação acontece no campo. As flores ficam raras, desnutridas, dando a impressão de batalharem pela existência. A grama é crestada e amarela, até com as últimas flores doentias remanescentes finalmente desaparecem para serem substituídas pelas rochas estéreis. A luz diminui continuadamente, até nos vermos numa terra cinzenta, e então vem a escuridão, profunda, negra, impenetrável escuridão, isto é, impenetrável aos que espiritualmente são cegos. Os visitantes dos planos superiores podem ver nessa escuridão sem serem vistos pelos habitantes dali, a menos que se torne virtualmente necessário indicar a presença. Nossas visitas nos levaram ao que acreditamos ser o plano mais baixo da existência humana. Começamos a descer, passando por um cinturão de neblina, que logo encontramos quando o solo se torna duro e estéril. A luz rapidamente encolheu. Os habitantes eram cada vez mais escassos, até não se ver mais ninguém em lugar algum. Áreas enormes de rocha, semelhante a granito, estendiam-se diante de nós, frias e repulsivas, e a estrada que seguíamos era dura e com precipícios. Esta hora a escuridão nos envolvia, mas ainda podíamos ver as redondezas perfeitamente bem. É uma experiência bem estranha essa, de poder ver na escuridão, e quando se vai para lá pela primeira vez, parece haver um ar de irrealidade. Mas de fato, é bem real. Enquanto escalamos, descendo através de inúmeras fissuras nas rochas, podíamos ver e sentir o lodo repugnante que cobria toda a superfície delas, verde na cor e cheiro insuportável. Não havia, claro, risco de que caíssemos. Seria impossível para qualquer um dos habitantes destes reinos. Depois de termos descido aquilo que parecia ter sido uma grande distância, imagino que uma milha, na medida da Terra, pelo menos, vimos-nos numa cratera gigantesca de muitas milhas de circunferência, cujas laterais, traiçoeiras e ameaçadoras, elevaram-se sobre nós. A totalidade dessa área estava intercalada com altos maciços de pedras, como que um enorme cataclismo ou deslizamento as tivesse rompido do alto da borda da cratera, lançado para as profundezas abaixo, para se espalharem em todas as direções, formando cavernas naturais e túneis. Nossa posição atual era sobre um mar de rochas e observávamos uma nuvem densa de vapor venenoso, elevando-se dele como se houvesse um vulcão abaixo e no ponto de erupção. Se não estivéssemos com ampla proteção, sentiríamos uma fumaça sufocante e mortal. Como estávamos, não se fez mal algum, apesar de que podíamos perceber o grau de malignidade de todo o lugar através de nossas faculdades intuitivas. Podíamos ver vagamente através desse miasma o que poderiam ser seres humanos rastejando como bestas sobre a superfície das rochas. Não pudemos perceber, Ruth e eu, que eram humanos, mas Edwin nos assegurou que, quando estiveram na terra como humanos, comeram e dormiram, respiraram o ar da terra,
mesclado com outros seres humanos, mas viveram uma vida de infâmia espiritual, e na morte dos seus corpos físicos foram para sua verdadeira habitação, seu verdadeiro estado no mundo espiritual. O vapor exalado parecia amortalhá-los de nossa visão, e descemos até estarmos nivelados com o topo das rochas. Expressei minha vontade de ser levado por Edwin para onde quer que ele achasse que seria melhor para o meu propósito, e como ele sabia que poderia aguentar quaisquer visões que teria, fomos mais perto de algumas dessas criaturas atrozes. Ruth estava nos acompanhando, e desnecessário dizer, nunca teria sido permitido a ela que entrasse nesses reinos nocivos, a não ser se soubesse, sem sombra de dúvida, que ela era completamente capaz do mais alto grau de autocontrole e fortaleza. De fato, não só fiquei encantado com a sua compostura, como também profundamente agradecido por tê-la ao meu lado. Caminhamos para mais perto de uma daquelas formas subhumanas que estavam deitadas nas rochas. O que ainda restava de suas roupas poderia ser dispensado, pois eram apenas trapos que ainda se conservavam unidos, não se sabe como, deixando à mostra partes do corpo aparentemente necrosadas. Os membros eram mal cobertos por uma pele que mal escondia os ossos. As mãos tinham a mesma aparência das presas das árvores de rapina, com unhas tão longas que se tornavam verdadeiras garras. A face desse monstro apenas lembrava um ser humano, de tão distorcida e mal formada. Os olhos eram pequenos, penetrantes, mas a boca era enorme e repulsiva, com lábios grossos e salientes, colocando uma mandíbula prognata que mal ocultava os tocos dos dentes. Olhamos longa e seriamente este triste destroço de que fora um dia um ser humano, imaginando quais teriam sido as contravenções terrenas que os reduziram a esse estado terrível de degeneração. Edwin, que era tão experiente em tais visões, disse-nos que com o tempo ganharíamos certo conhecimento neste trabalho e que nos permitiria ler as faces e as formas dessas criaturas, o que teria reduzido a esse estado atual. Não haveria necessidade de abordá-lo para descobrir alguma coisa das histórias de suas vidas, já que ali estavam para que experientes as lessem. Sua aparência verdadeira também seria um guia seguro quanto a sabermos se precisam de socorro ou se ainda estão contentes em morar nesse estado tão baixo. O objeto que agora diante de nós, disse Edwin, merece pouca simpatia, já que estava ainda imerso em sua iniquidade e não estava, obviamente, mostrando nem o menor traço de arrependimento por sua repugnante vida na Terra. Estava confuso com sua perda de energia física, quebrando a cabeça para descobrir o que lhe acontecera. Sua face mostrava que, dada a oportunidade, continuaria com suas práticas, usando cada restinho de poder que tivesse. Estava há vários séculos no mundo espiritual, o que poderia ser constatado pelos poucos farrapos de seu traje, que demonstrava ser de época antiga, e ele despender a maior parte de sua vida terrena infligindo torturas mentais e físicas, os que fizeram o azar de cair em suas presas malévolas. Cada crime que cometera contra uma pessoa tinha finalmente revertido e caído sobre ele. Ele agora tinha diante dele, e fazia centenas de anos, a memória, a indelével memória de cada ato de maldade que perpetrou contra seus companheiros. Quando ele esteve na terra, atuou com falsas argumentações ao administrar justiça. Verdadeiramente a justiça dele não foi nada mais do que uma caricatura, e agora ele estava vendo exatamente o que a justiça significa. Não era somente a sua vida de maldades constantes que estava diante dele, mas os rostos de suas vítimas passavam sempre por sua mente, externados pela mesma memória que está registrada infalivelmente e para sempre em seu subconsciente. Ele não poderá jamais esquecer, deverá lembrar para sempre. E sua condição era agravada por uma raiva semelhante à de um animal preso numa armadilha. Ficamos juntos, pequeno grupo de 3, mas não pudemos sentir nenhum simples vestígio de simpatia por esse monstro desumano. Ele não despertava nada em nós. Estava recebendo apenas os seus méritos, nem mais, nem menos. Ele julgou a si mesmo e condenou a si mesmo, e agora estava sofrendo a punição que tinha apenas e inteiramente dado a si.
Aqui não era o caso de um Deus vingador, infligindo uma punição digna a um pecador. O pecador estava ali, realmente, mas era a manifestação visível da lei inalterável de causa e efeito. A causa estava na sua vida terrena, o efeito estava em sua vida espiritual. Se pudéssemos detectar um mínimo lampejo de luz, é uma luz real e a que vemos, que é um sinal inconfundível de atividade espiritual interna. Poderíamos ter feito algo por seu espírito. Da forma com que ele estava, não podíamos fazer nada a não ser desejar que um dia este ser terrível clame por socorro com verdadeira seriedade e sinceridade. Seu chamado será atendido infalivelmente. Fomos embora dali e Edwin levou-nos por uma abertura da rocha para quase um nível do solo. Pudimos ver que esta parte da cratera era mais densamente povoada, se pudermos usar o termo povo com o que vimos ali. Os habitantes estavam ocupados de forma diversa. Alguns estavam sentados em pequenos pedregulhos, tinham toda a aparência de estarem conspirando juntos, mas sobre o qual projeto maligno falavam, era impossível dizer. Outros estavam em pequenos grupos que torturavam, de forma que não vou descrever, os mais fracos deles que, de alguma forma, caíram nas mãos de seus torturadores. Seus gritos eram insuportáveis de se ouvir, por isso fechamos os nossos ouvidos a eles, firme e efetivamente. Seus membros eram indescritivelmente distorcidos, mal formados. Em alguns casos, seus rostos e cabeças evoluíram até a mera forma zombeteira de semblante humano. Observamos outros estendidos pelo chão, como se estivessem exaustos pelas torturas que aconteceram, ou porque gastaram suas últimas energias ao torturaram, esperando retomar com as forças renovadas as barbaridades. Espalhados por essa grande região terrível, haviam lagos de algumas espécies de líquido. Parecia viscoso e espesso, de inexprimível sujeira. Edwin disse que o fedor que vinha dessas lagoas estava combinando com tudo ou mais que havíamos vistos por ali, e avisou-nos seriamente que nem sonhássemos em experimentar aquilo. Seguimos à risca a sua advertência. Ficamos horrorizados ao vermos sinais de movimento em algumas das lagoas, e adivinhamos, sem que Edwin nos contasse, que os habitantes dali escorregavam, caíam para dentro delas. Não se afogam, porque não são indestrutíveis como nós somos. Testemunhamos todas as formas de bestialidades, brutalidades, barbaridades, crueldades que a mente quase não pode contemplar. Não é o seu propósito, nem o meu desejo dar a você um quadro detalhado do que vimos. Alcançamos, sem dúvida, o último degrau desta escalada, mas dei detalhes suficientes do que pode ser encontrado nestes reinos de treva. E agora você perguntará: como isso acontece? Como o porquê se permite que tais lugares existam? Talvez o assunto se torne mais claro quando eu lhe disser que cada espírito que vive naquele lugar horrível viveu um dia no plano da Terra. O pensamento é terrível, mas a verdade não pode ser alterada. Não pense, nem por um momento, que exagerei na minha breve descrição dessas regiões. Asseguro-lhe que não o fiz, de fato. Dei-lhe uma indicação incompleta. Todas as regiões indignas existem em virtude da mesma lei que governa os planos de beleza e de alegria. Mais uma vez, meus amigos, eu recomendo que busquem o livro Nosso Lar, que busquem o livro Libertação, o livro O Abismo, todos eles presentes aqui em nosso canal, onde vão ver esses locais detalhados, com mais descrições, com mais situações que vão deixar todos bem seguros de como é tudo. E eu vou anexar nessa playlist um vídeo que vai falar sobre as diversas regiões dos planos espirituais. Ele estará com numerado e um A à frente, porque se eu puser junto, o vídeo vai ficar muito longo. Esse vídeo anexo tem 15 minutos aproximadamente. Mas vamos adiante. A beleza do mundo espiritual é a expressão externa e visível da evolução dos seus habitantes. Quando alcançamos o direito de possuir coisas belas, elas nos são dadas pelo poder da criação. Nesse sentido, pode ser dito que criamos. Beleza de mente e de ações não podem produzir nada que não seja belo,
E aqui temos flores de beleza celestial, árvores, bosques, rios, riachos, mares de águas puras, claras e cristalinas, prédios magníficos para a alegria e o benefício de todos nós, em nossas casas individuais, onde podemos nos cercar de dezenas ainda, e gozar das delícias de uma conversa alegre com nossos companheiros. Nas mentes e atos tenebrosos não pode produzir nada a não ser o que é tenebroso. As sementes dos horrores semeados no plano da terra inevitavelmente levarão a colheita de horrores no mundo espiritual. Estes reinos trevosos foram construídos por pessoas da terra, como também foram elas que construíram os reinos de beleza. Nenhuma única alma é forçada a ir aos reinos de luz ou de treva. Nenhuma alma poderia ser exceção a nada que se encontra nesse reino de luz, já que descontentamento, desaprovação, desconforto, infelicidade não pode existir nesses planos. Nós somos pessoas extremamente felizes, um corpo unido, vivemos juntos em harmonia completa. Nenhuma alma poderia, portanto, sentir-se fora do lugar. Os moradores dos reinos de trevas por si mesmos condenaram-se a si mesmos, cada um e todos, ao estado que se encontram. E é inevitável lei de causa e efeito, tão certo como a noite seguir o dia no plano terrestre. De que valem os gritos por clemência? O mundo espiritual é um mundo de justiça impoluta, uma justiça que não se adultera, uma justiça a que todos nós nos submetemos. Justiça impoluta e clemência não podem andar juntas. Entretanto, podemos, no fundo do coração e sinceramente, perdoar os erros que nos fizeram. Clemência nos é dada para ser distribuída no mundo espiritual. Cada má ação deve ser considerada por aquele que a cometeu. É um fato pessoal, que deve ser cumprido a sós, como realmente acontece no evento da morte do corpo físico, que devemos passar sozinhos. Ninguém pode passá-la por nós, mas pela grande providência sobre a qual este e todos os planos são construídos, podemos e o fazemos ter pronta assistência às nossas atribulações. Cada espírito que habita esses planos escuros, tenebrosos, tem o poder intrínseco de se elevar da imundície em direção à luz. Ele deve fazer o esforço individual por si mesmo, deve trabalhar por sua redenção. Ninguém pode fazer a sua parte. Cada polegado da sua estrada deve ser labutada por ele. Não há clemência esperando por ele, mas justiça inclemente. Mas a oportunidade de ouro de uma recuperação espiritual está pronta e esperando. Ele terá apenas que mostrar um desejo firme de se mover uma fração de uma polegada em direção aos reinos de luz que estão acima dele. E encontrará uma hoste de amigos desconhecidos que o ajudarão no sentido daquela herança que é justa, mas que em sua loucura havia desprezado. Meus amigos, todos nós, invariavelmente, passamos por essa situação. Não pensemos que somos pessoas maravilhosas. Nós somos hoje a melhor coisa que já fomos, mas no passado cometemos os mesmos erros que todos cometem. Então devemos ter, sim, piedade por essas pessoas, devemos orar por esses espíritos que lá estão, como um dia alguém orou por nós, quando nós lá estivemos. Como disse antes, colocarei um vídeo técnico explicando os planos espirituais. Espero que apreciem. Até breve.